Quais não conformidades geram multas para um estabelecimento? E a resposta é nenhuma. Como assim? Bom, eu sou a Bruna, sou fiscal da Vigilância Sanitária e vim aqui descomplicar o universo da vigilância sanitária para você aí. Então, o que vai definir se um estabelecimento vai levar multa é o processo administrativo como um todo. Então, pode ser que ele leve sim uma multa, ou mesmo levar uma advertência, ou ainda qualquer ou quaisquer das penalidades previstas na Lei Federal 6.437, de 77. Se o Estado ou o município não possuir legislação específica, ou seja, um código sanitário. Então, se ele possui, ele vai utilizar como embasamento esta lei e não a lei federal. Aí, provavelmente, vão ser outros valores de multa. Então, se o estabelecimento levar uma multa, esses valores variam de 2.000 até 1,5 milhão, né, de acordo com a lei federal. Então, há estados que modificam esses valores sim, porque, afinal, é um valor bem alto, né? 1,5 milhão no máximo para infrações gravíssimas e, claro, considerando o porte econômico da empresa / autuado, né? Mas então, o estabelecimento pode não levar multa. Então, por que eu digo que nenhuma falha nas boas práticas, nenhuma não conformidade vai necessariamente acarretar uma multa ao estabelecimento? Bom, porque o processo administrativo é composto por fases. Então, a primeira fase vai ser a lavratura do auto de infração e os demais autos / termos necessários, né? Por exemplo, o termo de inutilização imediata dos produtos, termo de apreensão dos alimentos para análise, aí é um outro rito, que daí eu vou explicando mais ao decorrer desse vídeo. Então, aí o autuado, que ainda ele não é um infrator, né? O autuado, ele tem o prazo para defesa. E após essa defesa, o servidor autuante vai elaborar um relatório. E neste relatório, além da descrição dos fatos, né, de tudo que aconteceu no dia da inspeção e fiscalização, de ter fotos ou outras provas e também toda uma explicação técnica de por que aquilo foi uma infração, com os riscos à saúde pública. Isso tem que ser bem especificado. Então, por exemplo, carne sem procedência, quais são os riscos? Aí vai ter tudo explicado no relatório do servidor. E também o servidor, neste mesmo relatório, ele vai definir as circunstâncias atenuantes e as agravantes verificadas. O que seria isso? Bom, basicamente, né, sem ser um curso, um mini curso sobre o processo administrativo sanitário, mas sendo um vídeo rápido e informativo. Então, na Lei Federal 6.437, que é a utilizada para os municípios e estados que não têm legislação específica, no artigo 4º, é dito que as infrações sanitárias se classificam em leves, graves e gravíssimas. Então, como que vai saber qual é a graduação dessa pena? As leves são aquelas que o infrator é beneficiado com uma circunstância atenuante. As graves são as infrações em que há uma circunstância agravante, então já basta ter uma. E as situações gravíssimas é a existência de 2 ou mais agravantes, e tudo isso independente das circunstâncias atenuantes. E essas circunstâncias também são listadas nessa legislação. Então, para o artigo 6º, para a imposição da pena e sua graduação, a autoridade sanitária levará em conta as circunstâncias agravantes e as circunstâncias atenuantes. E tudo isso entra num tópico que se chama dosimetria das penas. Então, é tipo uma continha. Então, a circunstância XYZ atenuante, porém, a circunstância atenuante A, B e C, vamos dizer assim. Então, vai depender desse balanço entre essas circunstâncias para poder definir se a infração é leve, grave ou gravíssima. Aí, então, que vai poder ser definido futuramente, né, após o julgamento. Então, primeiro o relatório com tudo isso, depois o julgamento pela primeira instância julgadora. Tudo isso, então, primeiro, o auto e todos os termos que forem necessários. Segundo, a defesa do autuado, né, da empresa. Terceiro, o relatório do servidor ou servidora, claro, autuante, que contém toda a descrição dos fatos tecnicamente e a dosimetria das penas. E somente após isso é que vai haver o primeiro julgamento. Então, mesmo que a autoridade julgadora, né, superior ao fiscal sanitário, definir que a penalidade imposta vai ser multa, aí vai entrar, né, aí temos o outro artigo que tem os valores das multas, que daí vai ser uma multa mesmo, não seria nenhuma das outras penalidades. Então, infrações leves é aquele valorzinho conhecido de 2.000 a 75.000, graves de 75 a 200.000 e as gravíssimas de 200.000 a 1,5 milhão. Então, sempre lembrando que é de acordo com a capacidade econômica do infrator.
Então, somente após isso. E mesmo assim, após a primeira decisão, o autuado pode entrar com mais 2 recursos. Vamos pegar aqui a infração que é descumprimento de boas práticas, só para mostrar para você quais são as penalidades que o estabelecimento está sujeito. Então, é o inciso 35, XXXV. Descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, formalidades, outras exigências sanitárias relacionadas a estabelecimentos e às boas práticas de fabricação de matérias-primas e de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Então, esses produtos são todos, não só alimentos. Alimentos, medicamentos, saneantes, cosméticos, então todos os produtos que estão sujeitos à vigilância sanitária. Então, quais são as penalidades, né, que esse estabelecimento está sujeito? Advertência, apreensão, inutilização, então, dos produtos, essas duas, interdição do estabelecimento, cancelamento da autorização de funcionamento, cancelamento do registro do produto e ou multa. Preste atenção, então podem ser aplicadas apenas uma dessas penalidades, todas, todas é mais complicado, né? Mas uma, duas, por exemplo, uma multa e o cancelamento do registro do produto. Apreensão, interdição, ou pode levar a penalidade mínima, que é a advertência. Então, a advertência, só uma advertência sem multa. Aí o local já pode se tornar futuramente reincidente, né? Não pode esquecer que a advertência é uma penalidade. Pode parecer leve, então a advertência também é uma penalidade. O estabelecimento pode comemorar, às vezes, ufa, uma advertência. Sim, né? Mas desde que ele não repita por 5 anos. Então, as infrações sanitárias prescrevem em 5 anos. Então, dentro desses 5 anos, se o estabelecimento levou uma advertência, aí ele é novamente autuado se for a mesma infração, então, se for essa, né, que foi dito das boas práticas, ele levou novamente uma autuação pela mesma infração. Então, aí vai se tornar reincidente específico. E a graduação da penalidade já vai para gravíssima. Então, para fins de multa. Automaticamente, né? Se estiver dentro desses 5 anos. Ou, se estiver dentro desses 5 anos, mas for qualquer uma dessas, vamos pegar, é o exemplo da rotulagem, né? A rotulagem é só um pouquinho. Inciso 15. Rotular alimentos e produtos alimentícios ou bebidas, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, cosméticos, perfumes, correlatos, saneantes, de correção estética e quaisquer outros contrariando as normas legais e regulamentares. Aí, então, não vai ser a reincidência específica, vai ser uma reincidência genérica. Aí ele não se enquadra automaticamente na graduação da pena gravíssima. E como seria esse processo administrativo sanitário, então? Bom, ele é composto pelo auto de infração, então sempre vai iniciar pela lavratura, que é o termo técnico, né? Se for o caso, terá os termos de inutilização imediata dos produtos, também, se for o caso, apreensão dos produtos. Então, o processo é dividido em 2 tipos, que é o rito sumaríssimo e o rito da análise fiscal. O rito sumaríssimo é um processo que independe de análises laboratoriais. Então, por exemplo, você foi no estabelecimento e tinha produtos vencidos, produtos sem procedência, não é preciso fazer análise. Por exemplo, você foi no estabelecimento e lá tinha produto vencido, produto sem procedência, produto visivelmente adulterado ou mofado, por exemplo. Então, não é necessário análises para isso. Então, ele vai seguir o rito sumaríssimo, que aí já é mais contínuo e, dependendo, mais rápido, né? E já o rito de análise fiscal é um produto que você desconfia, né? Você não tem certeza se ele está apto ou não para o consumo. Então, são necessárias, sim, daí as análises laboratoriais, que daí é esse nome, é outro tipo de processo, que daí é composto por várias fases, né? Que daí o produto vai para análise e se der um resultado insatisfatório, a empresa pode pedir uma análise de contraprova, pode apresentar a defesa, então tem tudo isso. Mas aqui é só para falar mais básico. E, além desses termos, vai haver a defesa do autuado. A primeira defesa, que é a defesa sobre o auto de infração. Defesa e ou impugnação. Impugnação é basicamente a pessoa querer anular o auto inteiro. E a defesa é se defender mesmo. Eu não sabia. Eram poucos produtos, coisas assim. Entendeu? Que pode ser tanto escrito ao próprio punho como por advogado, não sendo obrigatório essa segunda opção. E após essa defesa vem o relatório do servidor autuante.
que ele vai descrever todos os fatos, colocar fotos, qualquer outra coisa que seja possível ser anexada. E vai dar uma opinião técnica, né? Embasada tecnicamente, não, eu não gosto do local. Não é bem assim, né? E depois disso, tem a decisão, a primeira decisão, que seria uma primeira instância, pela autoridade julgadora, que não é a mesma, né, do fiscal que lavrou esse auto, né, que elaborou esse auto. E aí pode vir mais uma defesa, aí vai haver mais uma decisão de outra instância superior, e pode haver a segunda defesa. Então, a segunda defesa, no caso, para as penalidades. E a primeira defesa lá foi para o auto. Então, na verdade, são 3 defesas. 3 defesas. Uma é para o auto, lá no início, e as outras 2 é caso o estabelecimento seja autuado em qualquer uma dessas penalidades previstas, e ele não concorda. E ele não concorda mesmo, e ele vai até onde der, né? Que daí, no caso, seriam 3 instâncias, mas 2 defesas das penalidades. Então, o estabelecimento levou uma advertência, tá de boa para ele. Encerrou o processo administrativo. Ele recebeu uma advertência, mas ele não concordou. Ele pode, sim, também entrar com o pedido de defesa. Então, esses são os processos, todos os procedimentos até um estabelecimento levar ou não levar uma multa, ser fechado ou não, ter os produtos apreendidos ou não. Aí, no caso, apreendidos ou o local interditado, definitivamente, né? Não só cautelarmente. Mas aí, esses aí são outros detalhes que continue aqui que a gente vai falando sobre isso. Quer saber mais sobre processo administrativo sanitário? Me siga para mais dicas. Até mais!